Olá, tudo bem com vocês? É muito bom estarmos aqui juntos para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. O nosso último estudo nós vimos sobre a lei que Deus deixou para nós, que serve como um norte para nos direcionar, para nos mostrar o que é certo, o que é errado, o que é pecado, diante de Deus. E ali nós vimos que nós devemos obedecer àquela lei, aqueles preceitos que são eternos, que Deus deixou para cada um de nós seguir. Não é mesmo? Nós vimos que aquela lei não é uma lei difícil de se cumprir, não tem nada de extraordinário, é alguma coisa muito simples, muito do nosso dia a dia, muitas coisas ali até faz parte das leis dos homens aqui nessa terra, aqui nesse planeta, não é? E hoje nós temos um estudo bastante interessante, muito interessante, que vai falar sobre a restauração da verdade. É um estudo sobre profecias, de repente ele pode ser um pouquinho longo, mas eu quero te pedir que você tenha paciência, que você tenha atenção. Se for o caso, assista ele em 2 partes, mas não deixe de assistir. Ele é de suma importância para nós entendermos uma série de outras coisas que ainda virão nos nossos estudos, tá bom? Vamos fazer uma oração? Santo e eterno Deus, muito nós temos que te agradecer, Paizinho, porque até aqui o Senhor cuidou de nós, nos deu vida, nos deu alimento, enfim, nos deu tudo o necessário para a nossa sobrevivência. E nós te louvamos por isso. Te peço agora a presença do teu Santo Espírito. Queremos fazer esse estudo para que tudo saia de acordo com a tua santa e bendita vontade. Perdoa os nossos pecados, eu te peço por Jesus. Amém. Esse estudo vai ser basicamente no livro de Daniel 8, tá bom? E nós vamos entender aqui uma visão que Daniel teve. Daniel teve uma visão e foi mostrado para ele. E sabe o que é muito bonito nesse estudo? Que nós vamos ver mais uma vez, assim como nós vimos lá quando nós estudamos Daniel 2, que a própria Bíblia, ela dá interpretação para os sonhos que Daniel teve, o significado de cada animal. Daniel vai ver hoje, em vez de uma estátua, ele viu animais, né? E aí você vai vendo o significado, tal animal quer dizer isso. Então é muito bonito como Deus deixou tudo muito claro para a gente. Não existe nenhuma dificuldade para o entendimento. Ele mesmo deu o significado de cada coisa. Nós não precisamos ficar correndo atrás de homens para falar, o que isso quer dizer? Isso é aquilo. Não, tá tudo aqui, tá na palavra de Deus. Vamos lá? Rapidinho? Daniel 8, nós vamos ler do 1 ao 9. O que foi que Daniel viu? Vamos entender o que Daniel viu, tá bom? E diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Então, ele está tendo uma outra visão. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã e a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Vai prestando atenção nos animais, tá bom? Então aqui Daniel viu um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então Daniel agora ele viu um carneiro que tinha 2 chifres altos, porém um chifre era mais alto que o outro. Tá bom? Vamos até aí então, vamos lá. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Então esse carneiro fazia o que ele queria, ninguém podia com ele. Ele saía dando marradas de um lado para o outro, tá bom? Estando eu observando, eis que um bode, olha, primeiro um carneiro, agora surge um bode. Um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então agora Daniel está vendo que vem um bode, e esse bode tem um chifre notável, no meio assim, entre os olhos.
dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o furor do seu poder. Então, agora esse bode vai correr contra o carneiro. Verso 7. Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, e feriu-lhe e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do bode. Então o bode vem, dá amarradas no carneiro e quebra o bode, lançou por terra o carneiro, porque o carneiro não tinha forças contra o bode. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em lugar do chifre saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então o bode se engrandeceu, destruiu o carneiro e se engrandeceu, e na sua força ele quebrou o seu chifre grande. E em lugar desse chifre grande saíram o quê? 4 chifres que voltados para os 4 cantos do céu, para os 4 ventos. Nós já vimos essa questão de 4 ventos aqui, né? Norte, sul, leste, oeste. Não é que a Terra seja quadrada, não é isso. São os pontos cardeais da Terra. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então o bode quebrou aquele chifre, saíram 4 chifres, e de um desses chifres saiu um chifre pequeno, mas que se tornou muito forte. Tá bom? Então, o que Daniel viu? Daniel viu um carneiro com 2 chifres, Daniel viu um bode com um chifre só e um chifre grande e notável. E depois, 4 chifres pequenos. Foi isso que Daniel viu aqui, fazendo um resuminho da visão de Daniel, tá bom? O que Daniel queria entender? Daniel teve essa visão, mas o que ele gostaria de entender? Vamos aqui no 8 mesmo, no verso 15 agora. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante com a aparência de homem. Então Daniel queria entender aquela visão, e apareceu na frente dele uma pessoa com a aparência de homem. Perdão. Então Daniel queria entender a visão que ele estava tendo. Vamos agora ver o que a Bíblia fala para nós, o significado dessa visão. Vamos ver no verso de Daniel, verso 8, capítulo 8, verso 20. 8, 20. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Medo e da Pérsia. Olha que coisa mais linda. A própria Bíblia dizendo o significado. O próprio Deus deu a visão para Daniel, mas ele também deu a interpretação dessa visão. Então, o carneiro significava o rei da Medo e da Pérsia. Os 2 chifres ali, né? Daniel 8, 21, vamos ver. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos, lembra? É o primeiro rei. Então, o bode é o rei da Grécia. E o chifre que Daniel viu no meio dos olhos, é o primeiro rei. Tá bom? Então, vamos ver. Olha só voltando aqui um pouquinho. O carneiro, Medo e Persa foi um reinado de 538 a 331 a.C. Já a Grécia começou em 331. Vamos ver mais ainda alguma coisa. O primeiro rei da Grécia, né, aqui no verso 21, que fala, mas o bode peludo é o rei da Grécia e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O primeiro rei da Grécia foi Alexandre o Grande, tá bom? Que é o significado do chifre entre os olhos. Daniel 8, 22 vai nos dizer qual o significado dos 4 chifres. 8, 22. O ter sido quebrado, levantou-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força, igual a que ele tinha. Então, aqui está dizendo que o bode, que tinha um chifre notável,
simboliza esse chifre? É Alexandre o Grande, que foi quebrado, e desse daí surgiram 4 outros chifres, né? Esses 4 outros chifres seriam os 4 reinos que iria se levantar a partir desse chifre notável que ele tinha entre os olhos. É isso que quer dizer. Então, esses outros 4 chifres são 4 reinos. Nota, Alexandre, que era chamado Alexandre o Grande, morreu em 323 a.C. E aí os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, dividiram o reino entre si, dos quais surgiram Roma, Grécia, Síria e Egito. Aí surgiram esses 4 reinos. E por que aqui fala que não era com a mesma força que tinha? Porque era um único reino que foi dividido entre 4, tá bom? 4 novos reinos. O que havia de fazer esse rei? Vamos ver agora. Daniel 8, 10 e 24. O que esse rei iria fazer? Cresceu até atingir o exército dos céus, algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, o que ele ia fazer? Olha só, atingir os exércitos do céu. Algum dos exércitos e as estrelas jogou por terra e os pisou. Incrível, né? Que coisa forte. Então, vamos ver o 24. Ele pisou as estrelas do céu. E o 24 diz assim: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Ou seja, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai causar destruição, vai fazer o que ele quiser. Destruirá os poderosos e o povo santo. Também vai destruir o povo santo. O que seria o povo santo? O povo santo, quando a Bíblia chama de povo santo, é aquele povo que segue a Deus, que faz a vontade de Deus. Porque santo na Bíblia quer dizer separado. Separado para servir a Deus, separado por obedecer a Deus. Esse é o povo santo. Não é aquela filosofia que se usa por aí de que ele foi embalsamado e depois foi canonizado. Nem todos são embalsamados, né? Mas hoje em dia são mais canonizados. Não é essa a ideia, tá bom? Não é essa a ideia da Bíblia quando se trata de povo santo. Vamos ver então mais alguma coisa. Daniel 11, 25 nós vamos ler agora. Ele diz assim: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então ele se engrandeceu, ele foi atingir o príncipe do céu e tirou o sacrifício diário. O sacrifício diário do santuário, ele foi deitado abaixo. Vamos ver mais alguma coisa no 25. E por sua astúcia e nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Príncipe dos príncipes, aqui quando a Bíblia trata assim, está se referindo a Jesus. E olha só, então ele vai prosperar, ele vai atingir o príncipe, né? Vai deitar por terra o sacrifício diário. O que ele fazer, ele vai prosperar. E ele, mas por outro lado, ele vai ser quebrado, sem esforço de mão humana. Não sei se vocês lembram, mas quando nós estudamos Daniel 2, sobre a pedra, a estátua e a pedra que vinha, lembra? A pedra também ela veio do céu e ela não foi jogada por mão de ninguém. Não foi mão humana nenhuma que jogou a pedra. Tá vendo? Fazendo ligação aí? Se você ainda não assistiu, volta lá, assiste, que vai te ajudar a entender bem melhor esse estudo de hoje, tá bom? Então, esse chifre aqui ia falar contra Jesus, o príncipe dos príncipes. Daniel 8, mais um detalhe do que esse rei deveria fazer.
O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Opa, perdão, eu li errado. É Daniel 8:12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Olha só. Então o exército dos céus lhe foi entregue como o sacrifício diário por causa das transgressões dele. E deitou a verdade por terra. Isso é importante. Olha, vamos prestar atenção nesse detalhe. O que esse bode ou esse rei novo fez, esse reino? Ele deita a verdade por terra. E o que é muito interessante aqui, que parece até meio assustador, porque o que ele fez prosperou, ou seja, deu certo o que ele estava fazendo, né? Então ele vai pegar e vai deitar a verdade por terra. Esse é o ponto aqui. Vamos ainda ver alguma coisa em Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, o que mais que esse rei iria fazer? Mudar a lei de Deus. Mudar a lei de Deus. Então, só revendo, ele vai destruir o povo santo, ele vai falar contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, vai deitar a verdade por terra e vai tentar mudar os tempos e a lei. É isso que ele vai fazer, mudar a lei. Vamos ver aqui. Qual a pergunta que surgiu então para Daniel? Daniel 8:13. Depois ouvi um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então um santo está perguntando para o outro: até quando vai durar tudo isso? Até quando eles vão fazer todas essas coisas, falar contra Jesus, deitar a verdade por terra, tentar mudar a lei de Deus? Até quando que isso vai acontecer? Essa é a grande pergunta. E qual era a resposta? Daniel 8:14. Daniel 8:14 ele responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Olha, esse estudo é a segunda vez hoje que está falando sobre o santuário, não é? Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque mais para frente nós vamos fazer um estudo para entender o que é o santuário aqui na Bíblia, tá bom? Então Daniel pergunta, surge a pergunta, né? Até quando? E aí ele responde: até 2.300 tardes e manhãs, e a verdade haveria de ser restaurada na terra e no céu, e o santuário deveria ser purificado. Você pode estar me perguntando: mas por que a verdade seria restaurada? Lembra que nós vimos ali que ele haveria de deitar a verdade por terra e tentar mudar a lei de Deus? Lembra? Então, essa mudança, deitar a verdade por terra, falar contra o príncipe do príncipe, que é Jesus, o santo responde para Daniel, fala para Daniel o seguinte: vai ser até 2.300 tardes e manhãs. E aí o santuário vai ser purificado, vai ser reerguida a verdade que foi deitada por terra. A lei de Deus que ele tentou mudar vai ser conhecida novamente da forma que era. Aí eu gostaria de ver com vocês o seguinte: se vocês tiverem a oportunidade de ter na casa de vocês um catecismo, eu queria que vocês pegassem esse catecismo e fizessem comparação da lei que nós estudamos na semana passada, que está lá em Êxodo 20, com a lei que está no catecismo. Para esse estudo não se tornar muito longo, eu não vou fazer essa comparação, tá bom? Mas eu aconselho vocês a ir lá em Êxodo 20, tá certo? E fazer a comparação. Eu vou ler para vocês aqui
os 10 mandamentos conforme estão no catecismo, para que vocês tenham, caso você não tenha o catecismo na sua casa, você possa fazer a comparação com o que está na Bíblia, porque a Bíblia eu acredito que você tenha, não é mesmo? Então tá assim, olha, o primeiro mandamento do catecismo, tá bom? A partir de agora eu vou ler o mandamento do catecismo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não falar o seu santo nome em vão. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Lembra, presta bem atenção, porque lá o quarto mandamento, o terceiro mandamento lá não é esse. O que fala sobre dia, sobre a data da semana, o dia da semana, é o quarto mandamento, que vai falar sobre o sábado. Lembra-te do dia do sábado, tá lembrado? Vai lá e confere. E aqui eles mudaram, guardar domingo e festa. Veja uma observação. A palavra domingo não aparece em nenhum lugar na Bíblia. Nunca, não aparece, tá? Aparece como o primeiro dia da semana, como foi lá no caso, quando Jesus ressuscitou. O único dia que é nominalmente falado na Bíblia é o sábado, tá? Vamos aqui para o quarto mandamento, honrar pai e mãe. O quinto mandamento, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O décimo, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Olha, se você for ver direitinho, eles tiraram aqui aquele mandamento que diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, de nenhuma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Eles tiraram esse mandamento. Aí, o que eles fizeram para continuar dando 10 mandamentos? Eles pegaram o mandamento, ó, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esse aqui é um mandamento só, tá? Então, o que foi feito? Pegaram um mandamento, dividiram em 2, para que continuasse dando os 10 mandamentos da mesma forma. Porque o primeiro mandamento sobre as imagens foi tirado. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram mudar a lei de Deus. Tiraram o mandamento sobre as imagens, que Deus proíbe que seja feito, né? E mudou além de uma mudança geral, assim, mas na base o contexto mais importante foi mantido, vamos dizer assim, né? Foi mexido, mas vamos lá e vamos dizer que passe, ok? Mas quando chega no quarto mandamento também, que fala sobre o sábado, aí o que eles fizeram? Eles trocaram, eles colocaram que é para guardar domingos e festa. E não é isso que Deus deixou. Não foi isso que Deus deixou aqui na sua palavra. Em nenhum momento Deus autoriza que seja feito essa mudança. Essa mudança não é autorizada por Deus de maneira alguma. Percebe? Então ele mudou o quarto mandamento. O primeiro e segundo mandamento foram mudados. Tá? E depois ele pegou o quarto mandamento e o que eles fizeram? Trocaram. E o último mandamento, que seria o 10, eles dividiram em 2 para fechar a conta e continuar batendo em 10 mandamentos. Percebe como a profecia se cumpre direitinho? Vamos ver. Por que foram dadas profecias? Por que será que Deus deu a inspiração para os homens através do seu Santo Espírito e passar isso para a gente? Para que será? Vamos ver em Provérbios 29:18. Diz assim, olha. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, nós temos as profecias
para nos dar um norte, até para nos mostrar quanto tempo falta, não determinar o tempo, mas como eu falei, nos dá um norte, nos dá uma ideia de quanto tempo faz, o que está acontecendo. E essas profecias, como nós já vimos, elas vêm se cumprindo ao longo da história do mundo. É um acontecimento aqui, depois outro, e as coisas vão se cumprindo conforme foi prescrito. Então é para isso que nós temos as profecias, para nós não nos perdermos na história do mundo, para nós sabermos mais ou menos em que momento nós estamos posicionados na história do mundo. E o que nós devemos fazer? Nós vimos mais uma vez nesse estudo de hoje que a palavra de Deus se cumpriu assim perfeitamente. E vocês ainda vão ver nos próximos estudos. Esse estudo aqui foi como que uma base, um alicerce para os próximos que virão. Por isso, ouça, estude, leia, se for o caso, o capítulo 8 de Daniel inteirinho, com atenção, com carinho, tá bom? Para nós podermos dar continuidade a esses estudos da palavra de Deus, que é o que Deus deixou para nós. Nós somos pessoas felizadas, pessoas abençoadas por conhecermos o que já passou, principalmente o que ainda virá, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo do Senhor te dê muita sabedoria e entendimento para o estudo da sua palavra em todas as áreas da sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou no abandono, o Senhor não nos deixou sem uma ideia do que está por vir. O Senhor deixou as profecias e o Senhor deixou tudo claro aqui, tudo muito entendido, para que nós possamos acompanhar e conhecermos em que momento da história nós estamos vivendo. Eu te agradeço por isso, te peço que abençoe cada pessoa que está assistindo ou que ainda virá assistir esse vídeo, Senhor. Nos salva e nos guarde para o teu reino. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.